fazer uma leitura rápida para chegarmos até o versículo 20. Outra vez, Jesus começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se grande multidão, de sorte que entrou e assentou-se no mar, afastando-se da praia. E toda a multidão estava à terra, à beira do mar, na praia. Ensinava-lhe muitas coisas com parábolas, e ele dizia, na sua doutrina: escutai, saiu o semeador a semear. Semeando ele, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comer. Outros caíram sobre pedregais, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda, mas saiu o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram e não deu fruto. Outra caiu em boa terra e deu fruto, e vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100. Então Jesus lhe disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus se achou só, os que estavam junto dele, como os 12, interrogaram acerca da palavra. Ele disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão fora, todas essas coisas se dizem por parábola, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se converta e não lhe sejam perdoados os pecados. Então Jesus lhe disse: não percebeis esta palavra? Como, pois, entenderei todas as palavras? O que semeia, semeia a palavra. Os que estão juntos ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Tendo-as ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada dos seus corações. De sorte, os que recebem a palavra em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer acolhem, mas não tendo raiz em si mesmo, são de pouca duração. Sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições, entrando, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, a 30, outro a 60 e outro a 100. Jesus aqui, ele nos fala desta parábola da semente, que na verdade poderíamos dizer a parábola dos solos, porque ele identifica aqui 4 tipos de solos. E como nesta manhã vamos estar falando sobre preparar o coração, vamos estar analisando esse tipos de solos em que pela qual vai identificar o nosso coração. O versículo 1 está dizendo que Jesus estava ministrando a uma grande multidão. Quem era essa multidão? Primeiro, a nação de Israel, o povo da aliança, aqueles que se apresentavam como nação de Deus, povo de Deus. O semeador, o próprio Senhor, que estava trazendo a semente do reino, a semente da salvação, para plantar nos corações. Qual é o resultado que nós vemos a respeito dessa semeadura que Jesus fez em Israel? Houve muitos solos que não se identificavam como pecadores. Poucos foram aqueles que receberam a palavra, que permitiu frutificar. Mas espera, eu estou falando que Jesus estava falando com o povo escolhido. Jesus não estava pregando entre gentios, Jesus não estava falando para pessoas que não conheciam Deus, não. Ele estava falando com o povo da aliança. Mas mesmo no meio do povo da aliança, não havia terra boa. O versículo 1 está dizendo que ele começou a ensinar e ajuntou-se com uma grande multidão. O que eu vejo? Uma grande multidão que ficou ali para ouvir Jesus, mas elas não estavam dispostas a receber a palavra, não estavam dispostos a preparar o coração. Espere comigo, Lucas capítulo 8, versículo 4.
Lucas, capítulo 8, verso 4. A Bíblia está dizendo que havia uma grande multidão e que vieram de todas as cidades. Presta atenção, porque eu quero focar aqui. Essas pessoas queriam ouvir Jesus, por isso deslocaram, vieram de várias cidades, afluíram para ali. Podemos dizer, elas se esforçaram para chegar até ali. Porém, para que a obra de Deus, o reino de Deus frutifique em nós, é preciso muito mais do que querer se esforçar. É preciso que nós entreguemos o nosso coração e deixemos Deus fazer sobre nós aquilo que Ele quer. Aquelas pessoas estavam dispostas apenas a ouvir, a não servir, e não a serem transformadas, a serem mudadas, a serem tocadas. Vamos voltar para Marcos 4 e vamos analisar esses 4 tipos de solos. Qual é o primeiro solo que é identificado por Jesus? Qual? De pedra. Será? Vamos lá, versículo 4, Marcos 4 e 4. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. O primeiro tipo de solo, beira do caminho. O que isso tem a ver conosco? Tem a ver com o tema que nós abordamos. Preparado está meu coração. Como está o meu coração comparado com esse tipo de terreno? Há um terreno à beira do caminho. O que é isso? Primeiro, é um terreno duro. É um terreno que é pisado por muitos. É um terreno que está solado. E ele é impenetrável com a semente. Por quê? É solidificado de tanto se pisar em cima. Você joga a semente, ela fica por cima, não tem como penetrar na terra. E Jesus está dizendo que esse foi o primeiro tipo de solo que o semeador encontrou. É um tipo de solo que não tem nenhuma situação de propriedade. Ele está aberto. É aberto no caminho, passa quem quer, vai quem quer, pisa quem quer. Ele não é uma propriedade particular. Não há cuidado sobre ele. É um espaço que está vulnerável. É um espaço que tem fácil acesso para aves que o coração à beira do caminho é esse coração duro, que já foi pisado por tantas coisas e que se petrificou para Deus, fechou. A palavra não penetra, a palavra não entra. É um coração que está vulnerável. Todo mundo pisa. Aberto. Não é um campo reservado para Deus. Não é um local propício para ser cultivado. E Jesus está dizendo aqui que na beira do caminho as sementes que caíram, o que aconteceu com elas? A Bíblia está dizendo que as aves do céu comeram a semente. Essas aves vieram se alimentar. Eu queria que você prestasse atenção no seguinte: uma semente, quando ela é jogada ao solo, ela penetra no solo, e aquela semente em si, ela traz em si o poder. Qual o poder? O poder de germinar, de produzir e se tornar uma árvore. Desde que ela penetre na terra. Mas não, essa semente, ao ser comida pelo animal, pelas aves, não germina, não produz. Não temos aves voando com árvores plantadas dentro delas. Porque a semente só vai frutificar
dentro do solo. Já vou explicar o que eu quero dizer com isso. Versículo 15 do capítulo 4. Olha o que Jesus falou sobre esse tipo de solo. Verso 15. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. A Bíblia está sendo explícita em dizer que Satanás, ele tira a semente que foi semeada. Ele tira a palavra que foi semeada nos corações. Como nós podemos identificar aqui? Satanás, ele é ladrão. Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir. Identificando ele nesta palavra, colocamos ele como ladrão de semente, aquele que rouba a semente que deveria frutificar em nós. Por quê? Satanás não quer que você frutifique. Ele não quer que a palavra de Deus germine em você, não quer que a palavra de Deus cresça na tua vida. Por isso ele é tão devastador, exercendo o seu papel de ladrão. Todas as vezes que uma semente é jogada, ele vem com ave de rapina para roubar essa semente da tua vida. E aí eu quero te levar a uma reflexão. Quantas mensagens você ouviu e que você tomou aquela decisão: eu vou mudar de vida, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas o que aconteceu? De repente caiu no esquecimento. Você nem lembra mais o que foi que você fez. Você nem lembra mais o que você queria fazer. Não seria uma situação do teu coração estar como um solo parecido com esse que veio do caminho, aonde Satanás está te roubando aquilo que Deus está te ministrando com a palavra? Quantas pessoas que ouvem ali e colocam assim, fica naquele momento ali, vamos lá ver. Mas antes de elas chegarem em casa, aquilo já saiu de você. O coração já tomou outras proporções. A única segurança que nós temos para que essas aves não venham roubar de nós a palavra é aquilo que o salmista diz no Salmo 119, versículo 11. Vamos ver? Salmos 119, versículo 11. Quem achou pode ler? Escondido. A tua palavra está escondida no meu coração. Se eu estou escondendo, isso quer dizer que o inimigo não vai roubar. Eu guardei. Tem outras vezes dizer, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Temos um inimigo que sempre estará disposto a roubar aquilo que Deus prepara para ele. Porque ele sabe que se ele roubar a semente, não vai germinar, não vai produzir em você. Beira do caminho são corações endurecidos, corações não quebrantados, onde a palavra não tem poder de penetração. E aí, o diabo não penetrou, não no coração, o diabo vai pegar, vai roubar. E com isso não há mudança, mas não há transformação. Eu preciso preparar e mudar. Vamos para o segundo solo. Versículo 5 de Marcos 4. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Verso 6 também. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Então falamos que o primeiro solo, o problema dele era que ele estava no solo aberto, no
vulnerável. Era um solo pisado, era um solo onde não tinha abertura para que a semente penetrasse. Agora estamos falando de um outro tipo de solo. Um solo que aparentemente é produtivo. Tem terra. Mas o problema é que essa terra está cheia de pedras. Tem inúmeras pedras ali que disputam espaço com a terra. O que são pedras? Pedras são obstáculos. Pedras são coisas que não deixam a terra se tornar profunda. Aí fica apenas aquela camada rasa. Mas por cima, terra. Por baixo, terra. A Bíblia está dizendo aqui que esse tipo de solo recebe a semente, rapidamente frutifica, mas depois morre. Os resultados são rápidos, mas não são permanentes. Os resultados são imediatos, mas eles não permanecem. Então ele deve nos proporcionar um pouco disso. O que leva a um terreno que aparentemente recebeu, começou, mas depois morreu? Essa história de igreja. Quando você chega e diz: eu vou viver, eu vou me despertar, eu vou, mas de repente morre. E Jesus está dizendo aqui, versículo 17, 4:17. Não tendo, porém, raiz em si mesmo, são de poucas duração, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandaliza. Está dizendo que esse tipo de terra não produz raiz para a semente. Essa semente, ao germinar, ela não consegue produzir raízes. E isso nos fala de quê? Fala de uma vida cristã sem raiz. E o que é uma vida cristã sem raiz? Uma vida cristã sem raiz é uma vida cristã sem profundidade. É uma vida apenas rasa, apenas a superfície, dentro de uma superficialidade. Não há uma profundidade de relacionamento com Deus. Sabe o que segura até a volta de Jesus? A profundidade da vida com Deus. Os intempéries da vida, o calor do sol, o calor das dificuldades, não mata a tua fé se você está profundo. Agora, se você está com uma vida rasa, qualquer coisinha, querido, te derruba, te joga no chão, te arranca a fé, te faz pecar, te afasta de Deus, te tira da condição de todo aquele amor que você tinha pelo Senhor. Terreno pedregoso. Aí eu abordei aqui algumas coisas que impedem da semente tomar raiz. Primeiro,